Mas vamos lá, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo de número 15, é o que eu tenho para que possamos compartilhar algo de Deus para o seu coração, para as nossas vidas, para a sua família nessa manhã, amém? Está escrito assim, todos encontraram? Você não está aí manuseando a Bíblia, acompanha aqui no telão, mas eu reforço que para você, precisa manusear a palavra de Deus, traga a sua Bíblia. Está escrito assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Vou pedir só mais um segundinho para você desocupar as suas mãos, fechar os teus olhos. E quando eu digo fechar os teus olhos também é no sentido de você se desligar em tudo, se desligar de tudo. Eu acredito que se você veio aqui esta manhã é porque você quer algo da parte de Deus, você veio buscar algo da parte de Deus. E quando eu digo desligue tudo, feche os teus olhos, é para você esquecer o seu aparelho celular, esquecer as suas obrigações de amanhã. A palavra do Senhor nos ensina que basta o mal o seu dia, a cada dia o seu mal, cada dia tem a sua dificuldade, cada dia terá, mas agora o momento que nós estamos aqui é para que você possa se encher da presença de Deus. E por isso eu reforço que a tua mente, que o teu coração, que a tua consciência, que todos os seus esforços estejam para discernir, para receber a palavra de Deus nessa manhã, que vai te fortalecer, que vai te conduzir, que vai te exortar, que vai te ensinar, que vai te instruir, que vai te curar, que vai te libertar e continua te salvando para a glória de Deus. Eu quero lhe peço, amado Deus, assim como o Senhor me entregou, Senhor, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, fala ao coração da tua igreja, ao coração dos teus eleitos, dos teus amados, Senhor, que eles venham continuar confiando, acreditando que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que não há salvação fora de Ti, que este texto, Senhor, que esta passagem, que essa referência venha ter, Pai, como base, como princípios e fundamento, para que não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu vou tentar ser rápido, porque eu tenho menos de 30 minutos para expor 7 páginas, acredito que não vai dar. Mas é que quando Deus vai falando ao meu coração, eu fico ali numa situação que eu vou 1, 2, 3, 4, 5 horas brincando. E eu acho que isso demorou mais ou menos isso, umas 3, 4 horas, né? Enfim, e é legal porque Deus realmente Ele fala primeiro conosco. E o mais interessante, eu não sei se acontece isso com você, que ministra a palavra de Deus. Mas comigo acontece, o Senhor me toca tão grande, me toca tão profundamente quando eu estou preparando a palavra de Deus, que é primeiro comigo, né? E eu em quase todas as vezes eu me emociono, porque Deus Ele me faz ir a lugares, né? Voltar a lugares, melhor dizendo, que estava guardado no nosso subconsciente. Muitas vezes a gente esquece aquilo que Deus fez, e Deus me trouxe memórias de coisas extraordinárias que quando eu passava parecia que não tinha sentido, eu não entendia, e o Senhor me faz entender os motivos, as razões pelas quais eu passei por muitas coisas, e acredito que vai acontecer contigo esta manhã também, porque esse é o propósito de Deus, trazer em memória os grandes feitos que Ele já fez em sua vida, trazer em memória os grandes feitos que Ele está fazendo e ainda fará, toda a promessa, tudo aquilo que Ele prometeu para ti. Enfim, a palavra do Senhor nos ensina que em Marcos 10, 15, Ele diz que de maneira nenhuma entrará, em outras palavras, nunca entrará se não for nessa condição. E Jesus, Ele emenda isso logo após estar falando a respeito do divórcio, que uma pessoa o questiona, que uma pessoa, né, pergunta para ele a condição tal, e depois Ele emenda nisso. E por que eu digo que antecede depois disso? Porque nós, para entendermos, nos aprofundarmos melhor e não sermos mais enganados por ninguém, a gente precisa entender o texto, o contexto, o fato cultural, político, religioso, e a gente começa a entender por que, para quem, para quê. Por quê, para quem e para quê. Glória a Deus por isso. E o contexto religioso que eu trago aqui é a fala de Jesus enquanto Ele estava abençoando crianças.
quando ele começa a abençoar logo os seus discípulos, ele tenta impedi-los de se aproximar até Cristo. Então hoje, lendo e entendendo logo após o que Jesus fala sobre aquela atitude, é muito fácil dizer que os discípulos estavam errados. Claro que é fácil dizer, mas o difícil, como eu digo, e enfatizo sempre nas minhas ministrações, é você se colocar na condição, na época que eles estavam vivendo, na condição que eles estavam vivendo, com o conhecimento que eles tinham, com a educação que eles tinham, com a cultura que eles tinham e sobre a carga religiosa que era sobre eles. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Algumas pessoas, após esse ensino de Jesus, esse é o primeiro ponto, começa a levar as criancinhas, e os discípulos logo, os censura, os discípulos logo repreendem, censura. Eles começam a criticar aquela atitude, eles começam a querer interditar, proibir o avanço disso e o acesso disso. E o terceiro, os discípulos falharam. Proponho entendermos o contexto cultural e político do século I. É muito fácil de falar, poxa, mas eles estavam ali lado a lado de Jesus, será que eles não perceberam isso? A questão é que as crianças, nesse contexto aqui, político e cultural, eles não tinham nenhum status social. Eu gravei isso certinho, eu coloquei na ordem certinho para você entender. Eles não tinham nenhum status social ou poder. Eles eram vistos como os frágeis, extremamente dependentes. A condição é que, na religião judaica e oficial, eles valorizavam o quê? Eles valorizavam o cumprimento da lei e a tradição. O cumprimento da lei quer dizer que a referência ali era os anciãos para com a questão do caminho da salvação. A base era a tradição, o cumprimento da lei de Moisés. E o caminho eram os anciãos. Eles é quem conduziam para a salvação. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. A referência era eles. Então assim, se eu quisesse chegar até Deus, se eu quisesse atingir a salvação, eu tinha que observar a tradição, os anciãos, que era a referência, que era o caminho para a salvação. Politicamente falando, Roma, e estava sob o domínio romano. Nós já sabemos disso. Roma, e religiosamente falando sobre política, a religião era uma forma que você também controlava as massas. A falsa religião faz isso, controla as massas, era um instrumento de controle. Então a resposta que eu tenho aqui para os nossos corações é que, segundo o que os apóstolos foi ensinado, as tradições, cultura e política, eles tiveram uma atitude, eles tiveram uma ação daquilo que lhes fora ensinados. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Dentro do que eles tinham, dentro da educação, dentro do ensino, dentro do conhecimento, eles fizeram o melhor. Eles acreditavam que aquilo era o melhor para que o mestre pudesse continuar ensinando. Mas Jesus, ele quebra todos os paradigmas. Irmão, o que é paradigmas? É todo o modelo, é todo o exemplo, é todas as regras, é todo o regulamento, é todo o limite, é toda a fronteira que impedia de uma simples criança quebrar os protocolos. É como nós estarmos aqui falando, ministrando, adorando a Deus, uma criancinha vem aqui e começa a adorar a Deus em sua sinceridade dentro daquilo que ela conhece. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Tem como censurar um Asaf? Tem como censurar qualquer criança que vem aqui para dentro daquilo que ela pode adorar a Deus na sua sinceridade, começa aqui a dançar e começa a fazer o que qualquer criança faz? E assim ele concede o valor teológico à criança, alguém socialmente insignificante. Então teologicamente ele já quebra com tudo. Ele já, vamos lá. Então, para entender isso, ele propõe, reveja tudo que vocês foram ensinados, tudo que se fala sobre cultura, sobre política, sobre religiosidade. É necessário que você se esvazie de todas as suas pretensões religiosas e sociais
para entrar no reino de Deus. E a questão é: para quem e por quê Jesus te direciona? Primeiramente, nesse contexto, nesse fato, Ele direciona para as pessoas mais importantes que estão do lado dele. Primeiramente, Ele corrige os seus discípulos, diretamente a ideia de que quem merece o reino? Quem é merecedor? Então ali Ele já coloca os seus discípulos no lugar que Ele quer que eles estejam, no posicionamento que Ele quer que eles estejam, com o coração e com o entendimento que Ele quer que eles estejam. Então a primeira questão ali é uma tratativa direta com os seus discípulos. E outra, para os religiosos judeus, aí Ele já tem um desafio teológico quanto à meritocracia e à legalidade. Embora vocês sejam a referência segundo as tradições, revejam, porque o que o Pai nos ensina é totalmente diferente daquilo que está estabelecido. E para os cristãos antigos que estavam lá, e para nós atual, essa é uma palavra atualizada. Wi-Fi ligado, Bluetooth, internet 5G, atualizadíssima. A Bíblia ela não precisa de atualizações humanas. O que ela precisa é de corações sensíveis e dispostos para entender o propósito de Deus para cada um de nós. É um lembrete da entrada ao reino de Deus, que a entrada do reino de Deus, ela depende simplesmente de uma ação como uma criança, sem arrogância, sem pretensão, apenas pela confiança, pura, simples e genuína. Eu quero me aprofundar mais um pouquinho do ponto de vista do protestantismo, desde a reforma no século XVI. Ela enfatiza que o que? A salvação é pela graça, mediante a fé, e não requer obras, ponto. Rapidamente, coloca para mim Efésios 2, capítulo 8. Está escrito assim, Efésios 2, capítulo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo de número 9. Não vem das obras para que ninguém vos glorie. Então quando nós lemos aqui Marcos e temos essas referências e depois essas experiências, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tudo que está acontecendo é uma sincronia daquilo que Deus está sincronizando. Vou repetir para você, é uma sincronia, porque Deus não tem variação, é uma sincronia daquilo que Deus estabeleceu, do ensino que Deus estabeleceu, do parâmetro que Deus estabeleceu. E por fim, Marcos capítulo 10 e 15, ele se alinha justamente com esses princípios e com esses valores. Receber o reino de Deus como uma criança implica confiar totalmente na graça de Deus com a fé simples e sem reivindicações próprias. Uma criança, é só uma criança, só um espírito de criança, é só um entendimento de criança, porque para que você possa entender melhor e se aprofundar, quem quer entender e se aprofundar nisso, dá um glória a Deus. Porque se nós ficarmos só no superficial, você tem que se aprofundar, e não tem como se aprofundar se você não sentir no corpo, na alma e no espírito. E eu vou falar de novo, para você entender tudo que está escrito aqui, em outras palavras, a grosso modo falando, no nosso dialeto curto e objetivo, você tem que sentir na carne. Se você não passar, se você não sentir na carne esse sentimento, o que Deus está tentando ensinar, vai ser só palavras, não vai tocar no teu coração, não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua trajetória, não vai lhe fazer uma pessoa melhor, não vai proporcionar um crescimento para um ser melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, um adulto melhor, uma criança melhor, um adolescente melhor. Então o que eu estou propondo aqui? Você passar na carne. E para você passar na carne, você tem que estar comigo aqui, você tem que estar ligado aqui, porque para você entrar na carne, você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Uma pergunta muito simples, e vocês vão entender o que eu quero falar.
Quem é pai aqui dá um glória a Deus. Quem é mãe aqui dá um aleluia. Quem é filho aqui dá um glória a Deus. Se você se enquadra na condição de pai, de mãe e de filho, aí está o ponto. É para mim, é para você, é para todos nós o que o Senhor está dizendo aqui, porque nós nos enquadramos no maior projeto estabelecido por Deus, que é a família. E eu intitulei o tema Nos Braços do Pai. E vocês vão entender profundamente, se vocês estiverem ligados aqui, o que está acontecendo aqui, o que está sendo falado no teu coração. O propósito desse tema é nos braços do Pai. Quando a gente fala braços, o que nos arremete, o que nos faz entender o braços do Pai? Se coloque agora na sua condição de pai. Para você entender profundamente isso, Bruno, não precisa ir por muito longe. Asaf nos seus braços, na sua proteção e na sua dependência lá, cada um que aqui que é pai, irmã Eliane, cada um que nós aqui que somos mães, que somos filhos, se coloque só na sua condição, se aprofunda nisso daí. Sente o que Deus está falando para você, meu filho. Sente, pai, o que Deus está falando para você. Sente, mãe, o que Deus está falando para você. A figura aqui é de pai, porque a palavra papai é direcionada para o pai, que representa a cabeça da família, assim como Jesus é a cabeça da igreja. Quem está me entendendo, dá um glória. Quando a gente fala de braços, o que você imagina? O que a palavra quer dizer? Proteção. Está nos braços do pai, proteção. O que a palavra quer dizer? Cuidado. O que a palavra quer dizer? Aquele que provê, aquele que provê todas as coisas. Mas o que eu posso mais extrair disso? Quando você está nos braços do seu pai, você só pode estar porque você confia, porque é acolhedor, porque o braço do pai é o seu descanso, é a sua segurança, é a referência de amor, nos braços do pai. E isso, uma criança, ela sente como melhor que qualquer outro, em suas fases da vida. Uma criança, ela é mais sensível, uma criança, ela é mais receptível, uma criança não tem tempo ruim, alegria em tudo, ela vê festa em tudo, mas ela é mais sensível do que todos nós. O coração e a mente de uma criança é algo extraordinário. Tanto que eu faço aqui, eu proponho, uma simples reflexão. Quando você é criança, né? Quando você passa a ter aquela referência paterna, quando você identifica o seu pai, quando você tem aquela consciência de quem é o seu pai. E aí, uma criança, como que ela enxerga o seu pai? Como herói. Sim ou não? Aquele mais forte, aquele mais bravo também, né? Aquele mais alegre, aquele que sabe tudo, o seu confidente, o seu conselheiro, a sua referência, o seu provedor, o seu cuidador, a sua base, o seu porto seguro. E nós fazíamos de tudo para estar aonde ele estava, irmos para onde ele ia, seja no trabalho, seja na faculdade. Aí Deus me fez ir lá atrás, numa ocasião, Davi era pequenininho, o Davi, ele era quase arteiro, ele não era arteiro, viu, irmãos? Eu estava saindo do e ri, como fazia todos os dias, lembro como se fosse hoje, eu dei muita risada e rio todas as vezes que me recordo, e eu me recordei de algo que eu tinha esquecido. Tiro o carro, vou fechar a garagem, quando eu estou engatando para ir para o meu trabalho, eu não sei, eu acho que ele adquiriu ali um superpoder da Marvel, que ele estava tão camuflado no banco traseiro, que parece que ele virou ali um camaleão, você não via nem a cor dele, parecia que ele estava preto, que não, só que eu senti um movimento estranho. Aí eu dei aquela olhadinha, tem alguma coisa errada. Quando eu vejo o Davi camufladíssimo para ir trabalhar comigo. É uma coisa muito legal, muito engraçada, e que com o tempo se perde. E é triste isso, Davi, quando toda essa referência de pai
vai se perdendo com o crescimento, com a adolescência, porque você fazia de tudo para estar comigo aonde eu estivesse, né? Seja no trabalho. Eu acredito que ele queria ser igual a mim, né? Quero ser que nem o pai, porque quando nós enxergamos o nosso pai realmente com um coração puro e genuíno, Davi, a gente não vê defeito, a gente só vê qualidade, a gente já vê todos esses atributos aqui. A questão é, onde, quando perdemos essa visão, essa fé e essa confiança em nosso pai? Você vai sentir na pele. Quando os nossos filhos começam a crescer, isso vai se perdendo com o tempo, com as amizades, com o sistema. O sistema é implantado para tirar o teu filho dos teus braços. Todo o sistema é maléfico e maligno. Quando eu digo todo o sistema, o que é implantado no que diz respeito a ideologias, a culturas e até religiões. Eu quero que você se aprofunde nisso, porque é o seguinte, irmão, não tem como falar da obra de Deus, da existência de Deus, de reino de Deus, se você não entender um pouquinho de política, se você não entender de cultura, se você não entender de religião, e todas essas coisas precisam estar esclarecidas em nossos corações, para que não venhamos ser levados por nenhuma amizade, por nenhum relacionamento, por ideologias políticas e nada disso, porque todas essas coisas querem nos separar do maior projeto que Deus tem em nossas vidas, e tudo isso nos faz perder a referência, o valor, a paternidade, os princípios. Só que é o seguinte, irmão, é o seguinte, minha irmã, é o seguinte, meus queridos e amados Deus, Ele estabelece que o conhecimento pelo conhecimento, a palavra pela palavra, ela cura, ela liberta, ela restaura e ela salva aquilo que havia se perdido. Tudo isso nessa manhã, se havia se extraviado, se a sua referência, se a sua condição, se a sua paternidade. Mas irmão, não tive mãe, mas irmão, não tive pai, eu não tive essa referência. Pelas as circunstâncias da vida, e você está aqui até agora, porque, irmão, se Deus ele não cuidou de você, se o seu maior pai está presente, aí eu não sei o que aconteceu com o seu pai, eu não sei o que aconteceu com a sua mãe, com a sua referência de família, eu sei de uma coisa, se você está aqui até hoje, porque meu pai me abandonou, eu não sei porque meu pai se separou, porque minha mãe, é o que a gente mais vê, mas eu digo uma coisa para você, a referência de pai, a referência de família, a referência que Deus estabeleceu, seja o que você passou até hoje, não muda, é para você dar continuidade, não é porque você se frustrou, não é porque você passou por uma dificuldade, por um abandono, que o projeto de Deus parou, não, Ele continua com você, para você fazer melhor do que o seu pai, para você fazer melhor do que a sua mãe, para você fazer melhor do que essa geração, para você ser a diferença, ser o reino de Deus na sua geração, ser o reino de Deus aonde você quer que o Senhor te leve. Você é o reino de Deus. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Eu poderia falar, irmãos, de algumas ideologias como marxismos, que ele prega a extinção da família, e é isso que estão lhe colocando na cabeça, nas faculdades, nas escolas, o marxismo. Eu coloquei aqui alguns pontos aqui, mas não vai dar para conversar sobre cada um deles, mas o ponto principal, o marxismo, que vê que o Estado é dono de tudo, que a família é uma questão imposta pela religião política para controlar as massas, é falida, é ultrapassada, e o que o negócio agora é o Estado ser o dono, o Estado ser o pai, o Estado controlar tudo e o comunismo imperar. É disso que nós estamos falando. Quando eu falo de política e ideologia, você tem que entender, porque o regime que estava passando lá era diferente do que estamos passando aqui, mas nós conseguimos identificar uma ideologia política e religiosa para tirar você dos braços do seu pai,
para acabar com o vínculo familiar que você tem, com esse amor, com esse cuidado, com essa comunhão com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. É disso que nós estamos falando. E nós vamos falar de revolução sexual na década de 60 e na década de 70. Nós vamos falar de coisas piores do que isso, que é a ideologia de gêneros, que é o que nós estamos vivendo. É da sua época, é do seu momento, é contra isso que você tem que combater, é contra isso que você tem que se posicionar. Nós vamos falar de pós-modernismo cultural. A família opressora está fora. O foco é qualquer a verdade que seja ela estruturada, como a família opressora está fora. E quando você acha que tudo acabou, não, tem coisa pior ainda. Tem coisa agora que é a tecnocracia, que é a transhumanismo, que é o transhumanismo, que nada mais é do que a clonagem, úteros artificiais e a eugenia, que a ideia é tornar esse processo biológico, pois o que é natural também está ultrapassado, é o controle da ciência sobre o modelo de vida daqui em diante. Isso já é uma realidade com tecnologias que já temos e com a implementação de inteligência artificial e inteligência quântica. Isso aqui é algo que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles vão ter que passar. Mas aquilo que assim, aquilo que Deus estabeleceu, está escrito assim: guarda o que tem, tradicionalismo, guarda o que você tem para que ninguém roube, aquilo que Deus estabeleceu. Esses são só alguns dos planos diabólicos e malignos para com a família. Então o que eu proponho, irmãos? O que eu proponho para cada um de nós? É revermos todas as nossas lembranças, todas as nossas referências da criação de Deus. E a referência, ela é bíblica. A palavra do Senhor nos ensina que a criação, a família, o pai, a mãe, o filho, não é uma criação cultural, não é uma criação política, como acabamos de ver aqui. Temos essas referências bibliográficas e culturais, políticas e religiosas de algumas religiões. A questão é que isso é o coração de Deus para nós. A criação divina é a família, é o pilar de toda a sociedade e o ambiente de formação espiritual. E nós só estamos aqui porque a família, a instituição de Deus continua, e nós somos prova viva disso. Nós somos o que? A continuidade, o ambiente espiritual nessa geração. E por fim, a destruição da família, ou quem ministra dentro dos seus conhecimentos, quem se levanta contra, ele está em conflito direto com uma ordem de Deus. Tudo que você ouve nesse sentido, que vai contra o que Deus estabeleceu, nasceu do coração de Deus, está conflitando com é uma ordem de Deus. Entende, irmãos? Nasceu do coração de Deus e é uma ordem. E eu aprendi que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem somos nós? Quem são essas pessoas para achar que com seus conhecimentos acadêmicos prova que a família é algo ultrapassado? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Não precisa abrir, mas o Bruno coloca ali, só para que haja ali uma referência em nome do Senhor Jesus, hein? Essas são as origens dos céus e da terra. Deus estabelece tudo. Versículo de número 24. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á. Ou seja, a família nasce no Éden, no projeto de Deus e no plano de Deus. Ela ocorre numa construção mais do que cultural, mais do que política, e mais, ela nasce divinamente de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1. Do 1 ao 4, estrutura familiar, tem papéis definidos. Eu quero que você entenda isso, jovem, eu quero que você entenda isso, mãe, eu quero que você entenda isso, pai, porque a estrutura, o que é uma estrutura? Fundação, base. Sim ou não? Quem segura tudo isso? Vigas.
mais para cima pilares, e assim você se constrói. Toda essa base, toda essa estrutura de pai, cabeça, mãe, ajudadora, filho, é estabelecido por Deus. Isso jamais pode ser mudado no seu coração, no seu entendimento, que isso aqui é a palavra, é pela palavra, não precisa de muita explicação. Salmos capítulo de número 127, do 3 ao 5, vai falar justamente disso, sobre a herança de pai para com filho, a respeito de filhos. A família é uma bênção de Deus, não obstáculos, como estamos vendo através dessas ideologias. Os filhos parte de um propósito de Deus que vai muito mais além do que nós pensamos, vai muito mais além do que um problema social, que é o que se prega, é uma herança. Em resumo, a família é uma instituição criada por Deus para a vida, para o ensino, para a santidade e para a continuação da fé. E para encerrarmos, irmão, finalizando, finalmente, o que eu proponho? O que eu proponho? Que muitas vezes a gente se perdeu, agora falando espiritualmente, para as nossas vidas, para os nossos chamados, para a nossa comunhão com Deus. Eu sei, irmão, que nem todo mundo aqui é pregador, nem todo mundo vai ser ministro, nem todo mundo vai ser evangelista. Sim ou não, irmãos? Nem todo mundo vai ser uma única coisa. Fica comigo aqui em nome do Senhor Jesus, porque se todo mundo for ministro da palavra, quem vai ser evangelista? Se todo mundo for evangelista, quem vai ser levita, cuidar do louvor? Cada um tem uma função específica na estruturação estabelecida por Deus. Cabeça, olhos, nariz, boca, são tão importantes como qualquer um, até um dedinho. Mas eu sei de uma coisa, que nós temos funções no plano celestial. Não se envergonha, procura apressar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e que não se envergonha. Isso tem que ser motivo de orgulho para cada um de nós, porque, como eu sempre digo, é um privilégio. A questão é, aonde nós perdemos o brilho por Deus? Aonde nós perdemos, qual é a condicionante para voltarmos? O que nós perdemos? Qual foi a referência que nós perdemos para não fazermos questão de estar onde Deus está? A reflexão é que, com o passar do tempo, com as dificuldades, com as questões ministeriais, com frustrações, com decepções, com traições, que tudo aquilo que nós não estamos isentos, pelo contrário, nós vamos passar em algum momento da nossa vida, e o que Jesus nos propõe aqui é para sermos crianças somente numa condição, para receber o reino de Deus, e maduros para crescermos na sua presença e resolvermos aquelas questões que antes não entendíamos, mas agora, pela graça de Deus, depois de ter tomado o leitinho, depois de ter ficado forte, depois de alcançar conhecimento, você é o futuro hoje, você é a resposta de Deus hoje, a sua vida é a família de Deus hoje nessa terra. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. A condicionante para voltarmos aos braços do Pai é recebermos como uma criança, como foi o seu chamado, como foi aquele despertar do teu primeiro amor. Essa é a condicionante: humildade, sinceridade, dependência e receptividade. Você já viu como uma criança, ela recebe você com alegria? É nisso que nós estamos falando, é essa sinceridade que Deus quer que você volte, é nessa dependência que Deus quer que você toque, porque quando criança, lembra a reflexão aqui que nós fizemos? Quando criança não era tudo assim, e Deus quer que tenhamos aquele mesmo brilho nos olhos de como qualquer criança, porque Deus, Ele permanece diferente de nossos pais que oscilam, porque são carne iguais, eles têm limitações igual a nós. Hoje você pode enxergar uma limitação minha, Davi, hoje seu filho vai enxergar uma limitação em você, e cada um de nós, mas olha, Deus, Ele não tem limitação, mas o seu pai vai continuar sendo seu pai para o resto da vida, e vai ser bênção para você o resto da sua vida, assim como você precisa ser para os seus filhos. Mas Deus é diferente, Ele não tem limitação nenhuma. Deus, Ele continua sendo o seu herói, porque Ele te salvou.
É melhor ainda, Ele continua sendo aquele mais forte, porque Ele te protege. Ele continua sendo aquele que sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Ele continua sendo o seu confidente, porque Ele conhece o mais profundo do seu coração, e Ele consegue ainda ser o seu conselheiro, porque Ele detém toda a sabedoria, Ele é a sabedoria. E Ele também é a sua referência, porque afinal de contas Ele continua sendo o seu fundamento. Ele continua sendo o seu provedor, porque está lhe suprindo. Nada está faltando. Nada está faltando na sua vida. Eu não sei vocês, mas eu continuo ainda tendo essa mesma sensibilidade de fazer uma reflexão todas as vezes que eu vou dormir. Eu sempre faço uma reflexão todas as vezes que eu acordo. Senhor, obrigado pelo calçado, porque quem já teve privação de ter um calçado e calçava 35, 36 e precisava calçar um 41, Davi, sabe como que é a dor que é. Eu agradeço, Senhor, obrigado pelo calçado. Senhor, obrigado pelas vestimentas. Senhor, obrigado pelo alimento. Só quem passou fome sabe. Senhor, obrigado pela moradia. Só quem não tem sabe. E Deus, Ele continua fazendo tudo isso. E por quê? Por tão pouco motivo a gente desanima, por uma simples palavra, por uma simples atitude, por falta de maturidade, porque Deus, Ele continua sendo o nosso porto seguro. Deus, Ele continua sendo a nossa proteção contra qualquer que sejam as condições adversas. Deus, Ele continua nos livrando de um perigo. Deus é o nosso porto seguro. Deus é o nosso abrigo. Deus continua abastecendo as nossas almas. Então, se você for parar para pensar, tudo que acontece em nossas vidas, seja qual for a falta, seja qual for a dificuldade, seja qual for a privação que você está passando hoje, é passageiro. Mas o seu Pai, Ele continua fiel. Deus, Ele continua fiel. Deus continua, pode te tirar. Deus continua com seus projetos. Deus continua com seus planos. E nada pode te tirar da presença e do propósito de Deus. Quando você entende que dentro de você emana o poder e o reino de Deus, nada mais te para, meu irmão. Não é a ausência do seu pai, não é a ausência da sua mãe, não é a ausência ou a privação de um calçado, de um lar, não é nada, porque a palavra do Senhor nos ensina que nada pode nos separar do amor dele. Estamos no braço dele. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Prometo que é para finalizar. Efésios capítulo de número 4, verso de número 14. A única condição que Deus nos permite ser meninos é nessa alegria, nessa simples ensinar assim, quanta transparência, nessa sinceridade. Porque Paulo, ele vai nos ensinar assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, fazia as coisas de meninos, mas quando eu passo a ter consciência, a história muda. A única condição que eu posso ser criança é com essa alegria de receber o reino de Deus, porque nós temos um objetivo, nós temos um destino, nós temos morada. A palavra do Senhor nos ensina que na casa de meu pai há muita morada. Eu não vou prometer algo para vocês que eu não posso cumprir, então já está preparado para vocês em nome do Senhor Jesus. A única condição de sermos meninos é essa. E aqui está escrito o seguinte: para que não sejais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento ou doutrina pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Encerro por aqui. Se você entendeu esse último versículo, você está preparado, você já está crescido, você já está maduro. E o reino de Deus é agora, o reino de Deus é para você, e o reino de Deus será a extensão da sua vida, o reino de Deus será a extensão da sua família, o reino de Deus será a extensão, por extensão, a continuidade. Quando a gente entende esse versículo que Deus falou para nós aqui, estava conversando com um jovem que era do grupo de jovens, que hoje já é homem, não vou falar o nome, agora sério, por questões de ética. E nós começamos a falar: vem fazer uma visita aqui, que não sei o que, tá, vai lá, sábado, tem festividade, não sei o que. E no momento a gente começou a falar de doutrinas.
nós começamos a falar sobre essas questões. E a gente tem maturidade o suficiente para entender que a palavra pela palavra ela se resume. E o povo não quer mais a palavra pela palavra, o povo quer pula-pula, o povo quer reteté, o povo quer achando que isso daí é suficiente. Eu vou te dizer uma coisa para você: Deus pode até fazer o mover, e a gente gosta de mover, a gente gosta de pular na presença de Deus, a gente gosta de dançar na presença de Deus, a gente gosta de fogo sim, mas um fogo racional. Quem está me entendendo, não dá um glória a Deus. Quando há racionalidade, se eu estou pulando na sinceridade como criança na presença de Deus. Se eu estou louvando é na minha sinceridade, na minha transparência na presença de Deus. Porque a palavra, quando é recebida, quando é entendida, quando ela é compreendida, quando ela é discernida, ela promove tudo que eu estou falando para você: alegria, constância, confiança, certeza, convicção, salvação, proteção. E é isso que eu estou propondo para você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Eu vou fazer uma simples oração. Seja o que Deus colocar no seu coração, aqui você tem liberdade. Seja o que você quiser fazer, chorar, se entregar, vir aqui na frente, aonde há o Espírito de Deus, ali tem liberdade. Mas seja o que você for fazer, a condição que você está e como queira fazer, faça como uma criança. Receba aquilo que Deus está lhe propondo nessa manhã. Volte aos braços dele, você que precisa voltar. Volte aos braços deles, você que precisa se posicionar. Volte aos braços dele para você que entendeu o seu chamado, o propósito, o objetivo. Volte e peça, amado Deus. Porque ele sim pode fazer aquilo que ninguém faz. É o que eu lhe peço, amado Deus, querido Deus, amado, meu Salvador, meu guia, meu porto seguro, luz do mundo, Senhor, verdadeiro, único e suficiente em minha e em nossas vidas. Senhor, cada coração que aqui está nesta manhã, desde o pequenino, Senhor, ao ancião, desde o pai, a mãe, a filhos, Senhor, gerações nós temos aqui, Pai. Nós temos aqui o reino de Deus que o Senhor estabeleceu. Nós temos aqui, Senhor, o teu plano. Nós temos aqui a família, pessoas que têm crido, pessoas que têm se aproximado de Ti, Senhor, e têm crido que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que nada possa nos tirar dos Teus braços, Senhor, seja qual for o motivo. E se há alguém que assim se desanimou, se com uma palavra, se com a adversidade, se com o desânimo, se com o abandono, se com frustrações, Senhor, seja qual for o problema, psicológico ou espiritual, que possa estar nos afastando dos Teus braços,